Olá, turminha do 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Gilson Dias e vou acompanhar vocês na nossa viagem pela geografia do 7º ano, hoje na aula 179. O nosso tema de hoje é população brasileira. Em tela com vocês é nosso tema de hoje, população brasileira, aula 179 de geografia. Muito bem, pessoal, vocês já pararam para pensar quantas pessoas existem no Brasil? Você sabe a totalidade da nossa população? Você tem ideia de quantas pessoas estão distribuídas no espaço geográfico? Como as pessoas estão distribuídas no espaço geográfico? Pois bem, hoje eu vou falar para vocês sobre a população brasileira e sua distribuição no espaço. Em tela com vocês. Bom, no Brasil, nós temos hoje mais de 190 milhões de pessoas. Esse dado foi informado pelo IBGE em 2010. Você sabe que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele publica um censo, né, de 10 em 10 anos, tá? Hoje nós já passamos dos 200 milhões de habitantes, tá? Dos 200 milhões. Já passamos muito dessa totalidade. Considerando que o país, o Brasil, é um país populoso, quanto à sua população absoluta é muito elevada. No entanto, não é densamente povoado. Vou explicar para vocês. População absoluta é igual à população total e população relativa é igual à densidade demográfica. Importante essa definição aqui para você. População absoluta é igual à população total e população relativa é igual à densidade demográfica. Vem comigo, ó. Segundo o IBGE, em 2010, a estimativa que ele fez, nós éramos, naquela época, 202 milhões 33.670 habitantes no Brasil. A nossa área total é de 8.515.767 quilômetros quadrados. A gente pega o valor total da população e divide pelo valor total da nossa área. Isso dá a estimativa de habitantes por metro quadrado. É de 23,72 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui é a estimativa da nossa população distribuída no espaço geográfico, no espaço do Brasil. Desses 8 milhões de quilômetros quadrados, os nossos 202 milhões de habitantes dá uma média de 23,72 habitantes por quilômetro quadrado. É a nossa estimativa de distribuição populacional. Agora, eu vou comparar isso, tá, à densidade de outros países. Aí eu peguei como exemplo a China, tá? A China tem uma área de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, ó. Observa a área da China. É próxima à área do Brasil, tá? Que é de 8 milhões e 515. Só que a população absoluta da China em 2014 já tinha passado de 1 bilhão 393 milhões 783.836 habitantes. Isso dava uma média, densidade demográfica, de 145 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, em comparação à China, por exemplo, a nossa é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Percebe a diferença? Vou pegar um país com área menor que a nossa. Vou pegar a Índia. Ó, a Índia tem uma área total de 3.287.260 quilômetros quadrados. A sua população era, naquela época, de 1.267.401.849 habitantes por quilômetro, população total. A sua densidade demográfica ultrapassou naquela época 386 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que a Índia e a China são países densamente populosos, tá? São países onde a concentração de habitantes por quilômetro quadrado é elevadíssima, tá bom? Só para você comparar com o Brasil aqui, ó. Observa a tabela do Brasil e aí você percebe que a nossa densidade populacional aqui é menor
do que em relação a outros países, aqui no caso a Índia e a China, tá bom? Vamos lá. Olhando para o Brasil, a distribuição da população no mapa do Brasil. Observa no nosso mapa que nós vamos ver, tudo isso aqui são cidades, tá? Tudo são cidades. Ó, observa aqui as capitais no norte, Belém e Manaus, mas observa aqui as cidades do sul e do sudeste do Brasil. Mais precisamente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observa, essa região aqui é concentração de pessoas por metro quadrado. Segundo o censo do IBGE, naquela época, em 2010, para cada ponto do nosso mapa, nós temos 10 mil habitantes, tá? Então, para cada ponto desse, nós temos mais de 10 mil pessoas distribuídas no seu espaço. Observa aqui no mapa do Nordeste, que o Nordeste também tem uma grande concentração de pessoas. No nosso mapa, basicamente, você observa alguns vazios demográficos. Quais são esses vazios demográficos? São áreas onde nós temos distribuição de pessoas, mas é baixíssima a concentração delas por metro quadrado. Olha, observa aqui principalmente os estados da região norte e da região centro-oeste. Tá bom? Bom, com essa informação eu preciso explicar para vocês agora o que é uma pirâmide etária. Tá? O que é uma pirâmide etária? É uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários de uma população. Dois conjuntos de barras representam sexo e idade de um determinado grupo populacional. Aí eu preciso que vocês estejam atentos com a questão da matemática, tá? É o plano cartesiano mesmo que você precisa observar. Eu vou mostrar para você agora uma pirâmide etária e observa bem o plano cartesiano. Tá aí em tela para vocês, ó. Nós temos aqui nesse mapa um título: distribuição da população por sexo segundo grupo e idade. Muito bem. A tabela azul representa o número de homens. A tabela vou botar isso aqui como cor. Que cor é essa? Vou botar salmão, tá? Esse rosinha mais claro representa as mulheres. Observa na tabela que a quantidade de homens de 0 a 4 anos, nascidos naquele período, era de 5,4%. Em comparação, homens de 10 a 14 anos, naquele mesmo período, de 5,8%. Tá? Homens da idade economicamente ativa, que são dos 20 até os 50 anos, até os 60 anos, ó. Observa aqui que a taxa de homens economicamente ativos no Brasil, naquele período de 2010, estava em queda. Por quê? À medida que você vai avançando na idade, vai diminuindo a presença, a quantidade de homens nessa faixa etária. Em comparação ao número de mulheres, você vai ver também uma diminuição. Aqui, ó, as mulheres de 0 a 4 anos, 5,2%. Teve um aumento de mulheres de 10 a 14 anos nesse período de 2010, mas houve uma queda no número de mulheres economicamente ativas. São aquelas de 20 até 60 anos de idade. Observa na tabela dos 60 anos, por exemplo, que nós temos uma diminuição aqui do número de homens e mulheres. Vamos pegar a tabela do meio, que é a tabela dos 40 anos. Ó, houve um equilíbrio aí na distribuição entre homens e mulheres, tá? Se você observar na nossa tabela. Ok? Bom, a base vem diminuindo e o topo vem alargando. A queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Tá aí a explicação, por que vem diminuindo a quantidade de homens e mulheres, né? A população vai vivendo mais, vai tendo mais acesso a serviços básicos de saúde, educação, principalmente serviços de saúde, e essa população vai envelhecendo com qualidade de vida, tá? E comparação à queda do número de nascimentos. Tem uma tabela seguinte que vai mostrar isso para vocês, ó. Nessa tabela, nós vamos ver o aumento, a queda da taxa de natalidade e o aumento do número de... Essa tabela é de 2000, ano 2000, tá? Naquela época mostrou uma diminuição da população idosa,
tá? Vou pegar até 65 anos. A diminuição da população idosa e o aumento da população jovem daquela época, tá? Ó, observa aqui que a tabela tem essa inversão aqui. Você tem o número de mulheres e homens em equilíbrio, mas principalmente o número de mulheres e homens mais jovem. Vem diminuindo aqui e vem aumentando o número de jovens naquela época, nos 2000, tá? Em 2010, nós vamos ver também a diminuição, vimos a diminuição dessa faixa etária, tá? O alargamento de homens e mulheres com faixa etária de 25 a 30 anos. Vê o alargamento da população nesse período. E a diminuição da população idosa nesse período de 2010 também, ó. Observa aí, a população mais idosa vem diminuindo e a população mais jovem vem aumentando. A distribuição da população mundial. Atualmente, nós já passamos de 7 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente, tá? Distribuídas de forma irregular. Como nós vimos no mapa do Brasil, não é só o Brasil que é o país mal distribuído na sua população, não. O mundo também é. O continente asiático é o mais populoso. Nós vimos aí a Índia e a China como países que concentram mais de 1 bilhão de pessoas. Só uma informação importante, essa quantidade de habitantes do mundo já é superior, o mundo já não consegue absorver a quantidade de pessoas que existem no mundo atualmente, tá? A gente está consumindo os recursos naturais de forma desequilibrada e com isso nós vamos ter fome em muitos lugares do planeta. 60% da população mundial está concentrada na China, na Índia e na Indonésia, tá? Mais da metade da população. O continente da Oceania é o menos populoso, com apenas 0,5% da população mundial. Tá bom? Importante também falar isso. Outra informação importante para nós. A densidade demográfica no mundo. Lembra o mapa do Brasil que eu mostrei para você? O sul e o sudeste e o nordeste, principalmente o litoral do nordeste, concentra a maior parte de população. No mundo nós temos essa distribuição aqui, ó, na Europa, Ásia e parte da Ásia, concentração de pessoas. Aqui a Índia, China, Japão, Indonésia. Ó, essa região do planeta concentra mais gente do que o restante do mundo. Não que exista menos gente nos Estados Unidos, por exemplo. Muito pelo contrário. Só que a densidade populacional nessas regiões da Europa e da Índia e da Ásia é mais elevada do que em outros lugares do mundo. Bom, a distribuição da população no Brasil. Como eu falei para vocês, é muito desigual a nossa distribuição populacional. Nós temos regiões que são menos povoadas, os chamados vazios demográficos. Quais são essas regiões? Eu já falei para vocês aqui, parte da região norte e o centro-oeste. Os motivos, fatores históricos, econômicos e naturais. No caso da região norte, nós tivemos aí um processo de ocupação que é bem recente. Se nós olharmos na história da Amazônia, por exemplo, começa a partir dos anos 50, né, o processo de ocupação da Amazônia. O centro-oeste é a mesma coisa. Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro já vem se desenvolvendo desde do século XVIII, século XIX, a Amazônia só passa a se desenvolver, receber concentração de pessoas, povoamentos, a partir na segunda metade do século XX, tá bom? Tem um mapa que mostra bem isso para vocês, ó. Esse mapinha está bem legal, porque ele vai mostrar as regiões metropolitanas do Brasil. Observa bem os lugares, eu já marquei para você, né, em vermelho, concentrado aqui, aonde nós temos grande concentração de indivíduos, né, grande concentração de pessoas por metro quadrado. Tá aqui, ó. Basicamente, a maioria da população no Brasil está localizada na faixa litorânea, tá? Basicamente, boa parte da nossa população está no litoral, tá bom? Essas estimativas da população residente do Brasil são da Federação, tiradas do site do IBGE, tá? Que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Mais uma vez, como eu falei para vocês, boa parte da nossa população está nas zonas litorâneas, nas regiões sudeste, norte e sul. E principalmente, boa parte da nossa população está localizada nas capitais de estado. No caso do Amazonas, nós já passamos de 4 milhões de habitantes, e esses 4 milhões de habitantes, 2 milhões e meio estão localizados aonde? Na capital, no caso, Manaus, tá? Então nós temos aí uma cidade, uma capital muito povoada
em relação a outros lugares do estado do Amazonas, por exemplo. Mais uma vez, aí tem um mapa da densidade por município, tá? Pode observar. Vou mostrar esse mapinha para vocês daqui a pouco, mostrando como os estados do Nordeste e do Sul e Sudeste do Brasil estão concentrados a nível de população, tá? Observa agora em tempo real o mapa do Brasil em sua densidade populacional, ó. Primeiro em plano geral, quero que vocês observem a área em amarelo significa as áreas não muito povoadas. As áreas que estão de branco, por exemplo, são áreas que têm grande concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou pegar o exemplo de São Paulo, só para vocês terem ideia do grande conglomerado ali da região de São Paulo. Observe a concentração de cidades no entorno. Você consegue observar? Pois é, nós temos muitas cidades no entorno da capital São Paulo que formam aí a região metropolitana, tá? Ó, observa bem que são áreas de branco, aonde nós temos grande densidade populacional. Tá, mas não interessa para nós saber sobre a densidade populacional de São Paulo. Vamos entender a nossa densidade populacional no estado do Amazonas? Eu vou para a capital, Manaus. Você está vendo aí a capital, Manaus? Muito bem, consegue ver os municípios da região metropolitana? Manacapuru, Iranduba, Rio Preto. Observa que os municípios da região metropolitana têm dificuldade de concentrar habitantes por metro quadrado. Vou ficar apenas na capital, tá? Observa aqui na capital os bairros mais populosos da nossa cidade. Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Cidade Nova, né? O bairro do Japim, onde nós estamos, São Raimundo, bairro da Paz. Observa o bairro do Tarumã, rapidinho aqui, ó. O bairro do Tarumã ele é pouco povoado em relação ao bairro da Cidade Nova. Para quem conhece aquela região, muita região de sítio, né? É região mais afastada da cidade. Então, observa no mapa que você tem Jorge Teixeira, Cidade Nova, Tancredo Neves, Novo Aleixo, o Coroado, Japim, bairro da Raiz, São Raimundo, como lugares que concentram mais gente por metro quadrado. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de geografia do 7º ano. Agora eu vou chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, vamos construir uma pirâmide etária da sua escola? Vamos dividir os grupos em ação aí. Por exemplo, você consegue lembrar quantos meninos e quantas meninas tem na sua sala? Você sabe a idade deles? Por exemplo, você pode dizer, olha, na minha sala de aula nós temos 20 alunos, 10 homens e 10 mulheres. A faixa etária deles fica entre, suponhamos, 10 a 14 anos. E você vai montar a sua pirâmide etária aí com vocês, tá bom? Na segunda questão, a população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região norte do Brasil, a região que apresenta o maior número de habitantes você vai dizer para mim qual delas é a mais populosa do Brasil. Um tempinho, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta para o nosso momento de interatividade. Lembrando que você está sendo acompanhado pela melhor equipe de geografia do mundo, né? Nossos professores de geografia do Centro de Mídias estão acompanhando vocês aí, assim como a nossa equipe pedagógica do CEMEAN, que está também acompanhando vocês. Vocês podem participar conosco no nosso aplicativo do Aula em Casa. Baixa aí, se você ainda não tem, está nos acompanhando no YouTube, pode baixar e acompanhar nossas interatividades. Muito bem, eu vou ver aqui o pessoal que comentou, né? O Pedro Otávio botou assim, letra C da segunda questão. Uriel botou assim, olha, na primeira questão, tipo assim, 5 meninas, 5 meninos, tem uma média de umas 10 pessoas ou 12 pessoas aproximadamente. O Luiz Gustavo botou letra B. E também respondeu que é a região sudeste, tá? Muito bem, deixa eu ver quem mais. O Uriel achou injusto porque ele fica sozinho na sala, né? Poxa, Uriel, que pena que você tá sozinho na sala, tá? Então não conta, não dá para fazer a tabela. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma pirâmide etária na sala de vocês e na casa de vocês. Observa aí em tela agora. Ó, vamos construir uma pirâmide etária na sua escola. Vamos dividir os grupos em ação. Por exemplo, suponhamos que nessa sala de aula, números de homens, precisamos botar uma cor aqui nessa nossa pirâmide, tá? Para identificar, no caso, os meninos, tá? Eu vou botar aqui de amarelo, ok? Os meninos vão ser representados pela cor amarela. Estou pintando aqui a nossa tabelinha, tá? E aí, as meninas serão representadas pela cor vermelha, tá? Então, aqui, ó, representar a nossa tabela, tá? Como não dá para pintar toda a nossa pirâmide, então vou deixar essas até aqui para vocês saberem qual é a cor que representa os meninos, qual a cor que representa as meninas, tá bom? Homens vão estar as mulheres vão estar pintadas de vermelho, tá? E aqui os meninos de amarelo. Então bora lá. Primeiro já fizemos a primeira parte, que é identificar a cor de cada etapa que a gente vai estudar aqui, né? Bom, vamos ver a idade, né? Vamos definir aqui que essa sala de aula tenha 30 pessoas, tá? Já está um pouquinho grande em comparação aí às salas normais. Dessas 30 pessoas, nós temos nessa sala de aula 15 homens e 15 mulheres, tá? Os meninos, a maioria, por exemplo, desses meninos, vai ter vamos botar aqui de azul, vamos botar aqui que esses meninos vão ter 15 anos, tá? Desses meninos, desses 15 homens presentes na sala, nós vamos ter 7 pessoas que têm 15 anos, tá? 7 pessoas que têm 15 anos. E nós vamos ter na sala uma pessoa que tem 11 anos. Então a média aqui nesta sala é a menor faixa etária de 11 e a maior é de 15. Entre as meninas, nós vamos ter também a menor faixa etária 11 anos e a maior faixa etária, vou botar aqui uma faixa etária menor, tá? 13 anos. Então a faixa etária das meninas vai ser diferente da faixa etária dos meninos, tá? Entre os homens, a maioria, os mais velhos vão ter 15 anos e entre as meninas, as mais novas vão ter 13 anos, tá? Então você pode distribuir na sua sala. Quantos meninos de 15 anos você tem? Tem 7 meninos. Quantas meninas de 13 anos tem na sua sala? Por exemplo, tem 4 meninas de 13 anos. Qual a idade mínima das meninas, por exemplo? 11 anos. Então, quantas meninas de 11 anos tem na sua sala? Tem 5 meninas de 11 anos na minha sala. E tem 7 meninas de 11 anos, de 13 anos na minha sala. Você pode distribuir aí sua faixa etária na sua sala de aula. Por isso é interessante você saber quantas pessoas tem na sua sala, a idade e o sexo, meninos e meninas. Você separa e você pode fazer a sua tabelinha na sala de aula aí, depois que você voltar. Na segunda questão,
População brasileira distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é a região sudeste, tá? Como vocês marcaram aí, letra B de bolinha, tá bom? As outras regiões são populosas, mas não são tão populosas quanto o restante do Brasil. Ok, pessoal? Encerro agora a minha participação com vocês. Fiquem aí com o professor Ananias na disciplina de História. Até uma próxima. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.